Prestem muita atenção no que eu tô dizendo! Isso aqui não é um jogo normal! Se eles perceberem que vocês se mexeram, vocês vão morrer! Batatinha frita, 1, 2, 3. Parou! Batatinha frita. E aí, você não 1, vem? 2, 3. Parou! Prestem muita atenção no que eu tô dizendo! Isso aqui não é um jogo normal! Se eles perceberem que vocês se mexeram, vocês vão morrer! Batatinha